Na primeira pesquisa IPEC desde o início do horário eleitoral, e que ainda não pegou o debate da Band, é importante destacar, o cenário se mantém estável na corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, Lula, do PT, aparece com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro, do PL. É uma diferença de 12 pontos. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%, Simone Tebet, do MDB, 3%. Felipe Dávila, do Novo, surge com 1%. Os demais candidatos não pontuaram, são eles: Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, Pablo Marçal, do PROS, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB. Isso. PTB. Ele aparece aqui muito, embora ainda haja toda a discussão em torno da candidatura dele. E na quinta-feira, uma nova sessão pode definir se ele é ou não, de fato, candidato, né? Bom, brancos e nulos somam 7% e 6% ainda não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Jair Bolsonaro por 50% a 37%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E todos os detalhes da pesquisa você ouve logo mais aqui na programação da Band News FM. Alguns recortes importantes aqui. Entre os eleitores de capitais, Lula foi escolhido por 38% dos entrevistados, 36% dos entrevistados preferem Bolsonaro, e houve uma mudança nesse recorte, porque no último levantamento, Lula tinha 44%, perdeu 6 pontos entre os eleitores mais cosmopolitas, digamos assim, e Bolsonaro ganhou 5. No interior, o ex-presidente continua bem à frente, 45 contra 32 do Bolsonaro. Entre as famílias com renda de mais de 2 salários mínimos, houve uma mudança também. O petista tinha 32% dos votos neste segmento e agora tem 39%. E Bolsonaro perdeu 4 pontos, ou seja, não oscilou, ele caiu fora da margem de erro, de 41% para 37%. Então foi aí que Lula ganhou votos para compensar a perda de intenções de votos entre os brasileiros mais pobres que recebem o Auxílio Brasil. Então é nesse recorte específico. Exatamente, tá. É aí que Lula consegue manter a diferença geral entre Bolsonaro, porque entre os mais pobres, Bolsonaro ganhou intenções de voto. Tirou uma diferença importante. Ainda perde por muito para Lula, mas a diferença já foi bem maior. Por isso que a gente viu a situação absolutamente cristalizada. Uma boa notícia para Lula é essa, né? Jogo não muda, continua como estava. 15 dias se passaram desde a última pesquisa, a gente ficou bem mais próximo da eleição, estamos agora há pouco mais de um mês. Mas a boa notícia, se é que a gente pode chamar assim para Jair Bolsonaro, é que os demais candidatos, com as suas oscilações, totalizaram 3 pontos a mais para, digamos, o lado dele. Por que o lado dele? Porque Bolsonaro precisa evitar a qualquer custo que Lula vença no primeiro turno. Para isso, precisa ultrapassar o petista com os seus votos e os votos dos demais candidatos. Hoje, Lula tem um pouquinho mais de 50%. Quando a gente soma os votos válidos, Lula tem 51% a 49%. Mas com o debate da Band, com um bom desempenho de Simone Tebet, com Soraya Tronic se apresentando, Luiz Felipe Dávila defendendo ideias que são caras a uma boa parcela dos brasileiros, Ciro Gomes tendo também um bom desempenho, há motivos para crermos que as próximas pesquisas trarão pelo menos uma oscilação para cima na intenção de voto para os nanicos, tornando mais difícil a vitória no primeiro turno.